Oi, galera, vamos lá então a correção dos formulários da semana passada, o 26 e o 27, sobre os triângulos, né? Ampliando um pouco os estudos disso aí. Então, o primeiro formulário, o 26, falava muito sobre congruência, sobre esse conceito. E alguns de vocês falaram, né, no final que não ficou claro. Congruente, né, ou duas figuras que são congruentes, significa que elas são idênticas, tá? Então, por exemplo, observem essas duas canetas. Elas são congruentes? São congruentes. Por quê? Porque elas são idênticas. Então, se eu colocar uma atrás da outra exatamente, ou uma sobre a outra, elas vão ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então, por isso elas são congruentes. E se uma tiver na horizontal e a outra na vertical, elas ainda são congruentes? São. Basta que eu faça, né, o giro e desloque e eu vou ver que elas coincidem com o mesmo espaço da outra. Então, isso define a congruência, tá? Tava vendo se aqui na mesa tinha mais alguma coisa, mas não. Agora, se eu perguntar a vocês, a lapiseira e a caneta, elas são congruentes? Não são, porque se eu colocar, apesar delas terem aí o mesmo tamanho, mas se eu colocar uma atrás da outra, elas não são idênticas, né? Elas não ocupam o mesmo espaço. Eu vou ver que uma ocupa um espaço um pouquinho diferente da outra. Então, isso não define, tá? Então, aqui não. Mesmo elas tendo cores diferentes, mas elas são idênticas, elas têm o mesmo formato. Então, elas têm o mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá. A correção do formulário. No número 1, eu pergunto a vocês, peço para olhar as figuras e identificar se são ou não congruentes. A letra A vocês acertaram, a maioria acertou com tranquilidade, a letra B também. C, D, E, F. F ficou um pouquinho, assim, a maioria acertou, mas por pouco. A letra F são dois hexágonos, um menorzinho e outro maior. E aí eu perguntei se eles eram congruentes ou não. Eles não são. Por quê? Porque um é maior do que o outro. Então, mesmo se eu girar o hexágono, colocar um sobre o outro, eu vou ver que eles não vão ocupar o espaço, né? O mesmo espaço. Um vai ocupar mais espaço do que o outro. Então, por isso, eles não são congruentes. Letra G, a maioria acertou. Letra H também. E também. Então, vamos ao número 2. Ao número 2, ele pede para vocês observarem, lerem cada uma das sentenças e daí avaliar se está verdadeiro ou falso. Então, a maior dificuldade que eu acho que vocês têm é de ler e tentar entender o que está sendo dito, né? Porque ler todo mundo sabe, mas entender a ideia que é um pouco mais puxado. Então, na primeira linha fala assim: ser congruente significa que as figuras não são do mesmo tamanho. Esse item tá verdadeiro ou falso? Tá falso. Acabei de falar para vocês, né? Que para eles serem congruentes, eles precisam ser idênticos. Então, se eles não são do mesmo tamanho, eles já não são congruentes. Então, não significa que eles não são do mesmo tamanho, ao contrário. Ser congruente significa que são do mesmo tamanho. Na letra B, ser congruente significa que as figuras são idênticas. Verdadeiro, é exatamente isso. Se eles são congruentes, eles são idênticos, tá? Pode estar deslocado, um na horizontal, o outro na vertical, mas eles continuam sendo idênticos, né? Letra C. Se dois triângulos são congruentes. Ah, não, letra C a maioria acertou, então vou deixar passar. Letra D. Se dois triângulos são congruentes, os lados de um triângulo não são necessariamente congruentes aos lados do outro triângulo. Esse item está falso. Se eu tenho dois triângulos que são congruentes, ou seja, que são idênticos, os lados deles necessariamente são congruentes também, né? Não tem como. Se eles são congruentes, os lados, os seus elementos também são. Letra E, a maioria acertou. Letra F, fala assim: ainda que dois triângulos sejam congruentes,
eu não posso afirmar que 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos internos sejam congruentes. Mesma coisa da letra D, né? Se eles são congruentes, ao contrário, eu posso afirmar sim que os 6 elementos, 3 lados e 3 ângulos internos são também congruentes, tá joia? Bom, esse era o formulário 26. Vou continuar aqui com a correção do formulário 27. Espero que esteja mais claro agora. Então, aqui o formulário 27 agora já é sobre os casos de congruência. Então, eu nem sempre vou precisar observar os 6 elementos para verificar se esses triângulos são idênticos ou não. Então, tem 4 casos, né, que já garantem essa congruência. Então, questão número 1, letra A maioria acertou. A letra B, a maioria errou. Então, vamos lá. Está dizendo assim: a congruência de 3, 4 ou 5 elementos garantem a congruência dos triângulos. Não, tá? Acho que lá no penúltimo ou no último slide, falando inclusive. A congruência de 3, 4 ou 5 elementos, eles somente garantem a congruência dos triângulos se encaixar em um dos 4 casos que eu apresentei para vocês. Se não for um desses casos, eles não garantem a congruência, tá? Então, por isso, esse item era falso. Depois, letra C, a maioria acertou. Letra D também a maioria acertou. Letra E, a maioria errou. Então, na letra E tá falando assim, ó, é preciso sempre verificar a congruência de 6 elementos dos triângulos para garantir a congruência entre eles. Não. Se nós temos 4 casos que eu tenho 3 elementos que são congruentes e eu já garanto essa congruência, então não é sempre que eu vou ter que analisar os 6 elementos, né? Então, tem casos que eu analiso apenas 3 e já tá tudo bem, eu já tenho certeza que esses triângulos são idênticos. F, maioria também errou. Então, fala assim, um triângulo ABC tem os ângulos internos, então as aberturas internas iguais a 30, 60 e 90 graus. Outro triângulo, DEF, também tem os ângulos internos iguais a 30, 60 e 90 graus. Portanto, pode-se afirmar que esses triângulos são congruentes. Só um minuto. Vou usar aqui o aplicativo para apresentar para vocês a explicação desse. Então, pessoal, olha só, observem esses 2 triângulos, tá? Então, nós temos aqui o triângulo ABC, e ele tem de ângulos internos 30 graus, 60 graus e 90 graus. E nós temos ao lado dele o triângulo DEF, que também tem como ângulos internos 30 graus, 60 graus, 59,9 a gente pode arredondar, isso é algum errinho de precisão, e 90,1, que também é 90 graus, também errinho de precisão, tá? Então, o que que acontece aqui? Nós podemos dizer que os ângulos internos desses 2 triângulos são congruentes. No entanto, olha o tamanho desses segmentos. Então, se a gente comparar aqui, ó, o segmento AB, quem é o correspondente dele? Então, vou até colocar aqui numa outra cor. Segmento AB, se eu comparar com o correspondente dele, que é o segmento DE, também vou colocar em vermelho, observem que o DE é muito maior do que o AB. Eles não vão coincidir, um não vai cair sobre o outro, né? Mesma coisa acontece se eu comparar aí o segmento BC, vou colocar ele aqui em verde, com o segmento correspondente, que é o EF, né? Então, eles também não têm o mesmo tamanho. Eu não consigo que um fique exatamente sobre o outro. E a mesma coisa acontece com o terceiro segmento aqui, o segmento AC, vou colocar aqui de laranja, e o segmento DF, tá? Então, apesar desses 2 triângulos terem os ângulos internos congruentes, não determina, né? Isso não é suficiente para que esses 2 triângulos sejam congruentes, ok? Então, só os ângulos internos não determinam congruência dos triângulos.
Se fosse o contrário, se os lados fossem congruentes, aí sim eu tenho lá um caso que se encaixa, né? Que permite que eu faça essa interpretação da congruência dos triângulos, mas os ângulos internos somente não, tá joia? Então, dando continuidade aqui, galera, olha só. O número 2, eu peço para vocês observarem as figuras, né, os triângulos, e identificar qual que é o caso de congruência que se aplica. Então, na primeira figura, observem que nós temos dois ângulos internos que são congruentes e um lado. Então, a gente só pode escolher a opção que tenha dois lados como congruentes, né? Que seria o terceiro ou quarto caso. Aí a gente vai ter que observar qual que é a posição desse ângulo com relação ao lado. Então, vocês observem que os dois ângulos internos estão ao lado do lado. Eles são adjacentes ao lado. Eles não estão de frente, né? Eles são aí o ângulo A e o ângulo C. Então, o ângulo A é correspondente ao ângulo D e o ângulo C é correspondente ao ângulo F. E o lado que é congruente é esse lado que liga a C, né? Então, é esse segmento AC, assim como o segmento DF. Então, tá tudo lado a lado. Então, nesse caso, o caso de congruência que se aplica ao terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. A opção 2, a maioria de vocês acertou tranquilamente, porque são os três lados, né? Então, ficou simples, fácil de resolver. A opção número 3, vocês observem que nós temos dois lados que são congruentes, que é o lado AB e o correspondente dele é o DE, assim como o lado AC e o correspondente dele DF. E entre esses dois lados, nós temos um ângulo aí que é o de 45 graus, o ângulo A, e o correspondente que é o ângulo D, que eles também são congruentes. Então, a gente precisa procurar uma opção que tenha dois lados congruentes e um ângulo. E aí vocês vão ver que apenas o primeiro caso é que tem dois lados, né? Então, sem dúvida nenhuma, se aplica o primeiro caso, tá joia? Por último, nós temos aí o quarto caso, e aí, novamente, nós temos dois ângulos internos que são correspondentes, congruentes, né? Que é o ângulo B e o correspondente ângulo E, assim como o ângulo A e o correspondente D. E além deles, nós temos um lado. Então, a gente só teria duas opções, que tem dois ângulos e um lado, que é o terceiro caso, e o quarto caso. Primeiro que o terceiro caso já foi escolhido, e eu deixei de dica lá para vocês que era uma figura para cada caso, né? Então, se já foi, já foi. Mas, se mesmo assim vocês continuarem na dúvida, vamos observar. Percebam agora que nós temos um lado, né, que é o lado AC, um ângulo que é congruente está ao lado dele, é o ângulo adjacente ali, o ângulo A, nesse caso. E o outro ângulo que é congruente está de frente com esse lado, é o ângulo oposto a esse lado, né? Que é o ângulo B, nesse triângulo. No outro triângulo, nós temos o ângulo D ao ladinho do lado DF e o ângulo de frente com esse lado, o ângulo oposto, tá? A única alternativa que nós temos aí que inclui o ângulo oposto é o quarto caso. Então, sem dúvida, esse caso, né, essa situação se aplica ao quarto caso, tá legal?